Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 9 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo dos reinos, com a segunda parte sobre as plantas. Na aula de hoje nós vamos classificar as plantas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, os principais grupos de plantas. Nós vamos falar sobre a reprodução das briófitas e das pteridófitas. A gente vai falar como que estão organizadas as plantas em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e a gente vai trabalhar com dois grupos específicos, que são as briófitas e as pteridófitas. Uma pincelada sobre elas, que elas são evolutivamente mais simples. Mas, calma lá, isso é assunto da nossa aula já. Os objetivos específicos da aula: classificar as plantas segundo as características evolutivas. Então, conforme as características que elas apresentam, elas vão ser mais evoluídas ou menos evoluídas. Diferenciar briófitas de pteridófitas e reconhecer a importância das briófitas e pteridófitas para o meio ambiente. Como que elas interagem com outros seres vivos e qual a importância delas de maneira geral, tanto para nós seres humanos quanto para outros animais e para as outras plantas. Antes da gente começar aqui com a classificação, eu quero que vocês tenham em mãos um caderno e o penal de vocês e tomem notas, escrevam as curiosidades, as novidades, os conceitos que vocês encontrarem aqui na nossa aula de hoje. Sempre tem alguma coisinha diferente e se vocês anotarem isso, fica mais fácil tanto para gravar o conteúdo, quanto para revisar ele depois. Vocês não precisam assistir a aula toda novamente, vocês vão ter os tópicos ali que vocês anotaram. Fica mais fácil para fazer os exercícios e para estudar para uma futura avaliação também. Vamos começar então. As plantas podem ser divididas em 4 grandes grupos, de acordo com as suas características. Um dos critérios utilizados para classificar as plantas é a presença ou ausência de tecidos condutores de seiva, de sementes e de frutos. Tecidos condutores de seiva, sementes e frutos. A gente comentou um pouquinho sobre os tecidos na aula passada, então quem não pegou ainda o que significa tecidos das plantas, quais são eles, assiste a nossa aula lá e relembra esse conteúdo aí, tá certo? Vamos lá. Classificação delas. Então nós temos as plantas. Elas podem ser classificadas em avasculares. Avasculares são plantas sem tecidos condutores de seiva. Não tem tecidos condutores de seiva. Não tem xilema e floema que vão transportar a água e a seiva elaborada pela planta. Essas são as plantas chamadas de briófitas. Briófitas não apresentam tecidos condutores de seiva. Elas podem ser ou avasculares ou as plantas podem ser vasculares. Plantas vasculares têm tecido condutor de seiva. E as plantas vasculares podem ser divididas em plantas sem sementes e plantas com sementes. Plantas sem sementes são as pteridófitas. Pteridófitas, então, são plantas vasculares que não apresentam sementes. Já as plantas que apresentam sementes, elas podem ser divididas em plantas sem frutos e plantas com frutos. As plantas sem frutos são as gimnospermas, enquanto as plantas com frutos são as angiospermas. Então, se eu quero falar sobre uma gimnosperma, eu sei que ela não apresenta frutos, que ela tem sementes, que ela é uma planta com tecido condutor de seiva. Essa é a classificação das plantas de maneira geral. As mais do início, as briófitas, aqui da esquerda, elas são plantas mais simples, com menos estruturas. Elas não têm tecidos condutores de seiva, elas não têm frutos, elas não têm sementes. Então, elas são mais simples evolutivamente.
Enquanto as plantas que estão lá na direita, que a gente vai trabalhar nas nossas próximas aulas, as angiospermas, elas são plantas com fruto, com semente, com tecido condutor de seiva. Evolutivamente, elas são mais modernas, mais desenvolvidas, porque elas apresentam essas estruturas. Pesquisas indicam que as plantas que conhecemos hoje evoluíram de um ancestral semelhante às algas verdes atuais. Então, uma alga semelhante àquelas algas marinhas que nós temos foi sofrendo mutações, modificações, e com o passar de milhares e milhares e milhões de anos, surgiram as plantas, todas as variedades de plantas que nós conhecemos hoje. Essa é a ideia da evolução, que é a partir de um único ancestral, de um ancestral comum, deu origem a todos os indivíduos, através de mutações. As plantas atuais apresentam diversas adaptações que possibilitam a colonização do ambiente terrestre. Entre essas adaptações, temos a presença de cutícula, que é uma camada de revestimento responsável por reduzir a perda d'água da planta. As plantas mais primitivas, elas dependem do ambiente aquático. Com o desenvolvimento, com a evolução, elas foram se modificando e essas modificações geraram a elas algumas adaptações para colonizar o ambiente terrestre, como o caso da cutícula. Impermeabiliza a folha, as suas folhas, isso faz com que elas transpirem menos. Tanto que a água, quando junta numa folha, ela não se espalha, ela fica de uma forma esférica. Justamente porque qualquer encostãozinho nela, ela vai escorrer e tem essa cutícula, essa camada de cera, que impede que a água entre na folha e impede que a água da folha saia para o meio ambiente. Então, impermeabiliza ali as folhas das plantas. Muitas adaptações são específicas de cada um dos grupos de plantas, como a presença de vasos condutores de seiva, a partir das pteridófitas, estruturas reprodutivas a partir das gimnospermas e a presença de flores e frutos nas angiospermas. Então, elas vão evoluindo com o passar dos anos e elas vão se modificando. As briófitas não apresentavam nem frutos, nem flores, nem sementes, nem vasos condutores de seiva. Foram várias as mutações que ocorreram até chegar nas angiospermas, que apresentam todas essas estruturas. Então, evolutivamente, elas são mais desenvolvidas. As briófitas atingem poucos centímetros de altura, vivem em locais úmidos e sombreados, sobre troncos e rochas. São plantas avasculares, sem tecidos condutores de seiva, e a condução da água e de sais minerais pela planta ocorre de uma célula para outra. Processo esse denominado de difusão. Não tem, como nós, uma corrente sanguínea, ou como as outras plantas, vasos que conduzem a água através da planta. Elas não, elas passam de uma célula para outra água. Isso faz com que a planta não possa ser muito grande. Se a planta for muito grande, ela não vai conseguir distribuir a água por todas as suas células. E parte delas vai morrer, porque faltam água, as células morrem. Por isso que elas precisam viver em locais úmidos e sombreados. Esses locais úmidos servem para elas absorverem uma grande quantidade de água, sempre estarem hidratadas. Então, o processo das briófitas de difusão da água é através de célula a célula, de uma célula para outra. Encheu de água, passa para a célula vizinha, encheu de água, passa para a célula vizinha. E assim elas vão transportando a água no seu interior. Aqui nós temos duas imagens de briófitas. Elas são musgos, popularmente conhecidos. Elas vão se desenvolver em cima de rochas, em cima de troncos que caíram na floresta,
e esse é o ambiente perfeito para elas. A reprodução das briófitas necessita obrigatoriamente da presença de água. Elas não conseguem se reproduzir se não tiverem na presença de água. Nós temos um ciclo reprodutor. Os esporófitos, eles vão produzir os esporos, vão necessitar serem germinados, e quando germinados eles vão precisar ser fecundados por gametas. Então elas têm duas fases de vida, uma fase de esporos e outra fase de gametas. Quando ocorre a fecundação desses gametas, gera um novo esporófito com novos esporos. Esses esporos vão se desenvolver no solo, vão produzir os gametas e sucessivamente vai ocorrendo a reprodução das briófitas. Já as pteridófitas, elas são plantas vasculares com vasos condutores de seiva. A maioria das espécies é terrestre e vivem em locais úmidos e sombreados. Bem parecido com o ambiente delas, é bem parecido com o das briófitas, mas elas já têm vasos condutores de seiva. Elas já conseguem transportar mais água pela planta toda, pelo seu corpo. Então elas conseguem obter um tamanho um pouco maior do que o das briófitas. Elas alcançam alguns poucos metros, algumas espécies. Mas elas ainda não apresentam flores, nem frutos e nem sementes. Elas são ainda bem primitivas. As folhas desse grupo vegetal dividem-se em folíolos. Na época de reprodução, pequenos pontos escuros, chamados de soros, surgem na superfície inferior dos seus folíolos. Nos soros são produzidos os esporos. Então ali nós temos um exemplo. Nós temos uma folha, uma samambaia qualquer. Ela tem uma folha grandona e essa sua folha ela é dividida em vários folíolos. Se você olhar embaixo, geralmente no verão, se olhar embaixo de uma folha de uma samambaia, você vai ver um monte de pontinhos marrons, pontinhos pretos. Aqueles pontinhos são chamados de soros. Eles têm uma grande quantidade de esporos dentro deles, que quando aquecidos, eles funcionam como uma espécie de catapulta. Eles atiram esses esporos para o vento, ou para a chuva, ou no próprio ar, tentando mandar esses esporos para longe da planta, para eles se desenvolverem, a filhote se desenvolver longe da planta mãe e ter mais chances de crescer e se desenvolver com qualidade, mais acesso à luz solar, mais acesso a nutrientes, à água, enfim. A reprodução das pteridófitas, assim como das briófitas, necessita obrigatoriamente da presença de água. Nós temos o ciclo de reprodução, funciona muito parecido com o das briófitas, produção de esporos, os esporos eles germinam, essa germinação gera um gametófito que vai produzir os gametas, masculino e feminino, precisa da água para ocorrer a fecundação desses gametas, masculino e feminino, transportar o gameta masculino até o feminino, e esse gametófito vai dar origem a um esporo jovem, que vai crescer, virar um esporófito, liberar os esporos, que vai se desenvolver, continua um ciclo. Existe uma vasta quantidade de espécies de pteridófitas, mas os exemplos mais comuns são as samambaias, as avencas e os licopódios, e das cavalinhas. Então, nós temos aqui 3 exemplos de pteridófitas. As cavalinhas são as últimas, os licopódios são essas do meio e as avencas é essa primeira aqui. Então nós temos as samambaias também nas imagens anteriores que a gente viu e elas, do meu ponto de vista, que eu acompanhei ao longo da minha vida, são as mais comuns. Ornamental em casa, samambaias em qualquer pedaço de mato ou de terreno abandonado, você encontra uma samambaia lá.
Importância ecológica. As briófitas são plantas que ajudam na conservação de encostas, mantendo o solo firme, evitando assim a erosão. Existem espécies que formam as turfas, utilizadas como combustível para aquecimento doméstico. Então tem espécies de briófitas que elas crescem, elas ficam grandes, as pessoas vão revirando elas e elas são utilizadas para aquecer, para queimar como combustível, para uma fogueira, para uma lareira, e justamente por elas serem pequenas e porosas, assim, elas queimam fácil depois de seca. As pteridófitas apresentam estruturas arbóreas que servem de suporte para plantas epífitas e briófitas. Então as pteridófitas elas conseguem crescer já com alguns metros, poucos metros de altura, mas elas já servem de suporte para outras briófitas, por exemplo. Muitas espécies apresentam um valor comercial como plantas ornamentais. São vendidas e usadas para decorar jardins ou até a própria casa, o interior das casas. E aqui nós temos então novamente a classificação. As briófitas são plantas avasculares, sem vasos condutores de seiva, e as pteridófitas até então são plantas sem sementes, mas vasculares, que conduzem seiva já e conseguem um tamanho um pouco maior. Nas nossas próximas aulas nós vamos comentar sobre as gimnospermas e as angiospermas e algumas estruturas específicas da planta, tipo raiz, o caule, a folha e quais são as funções específicas de cada uma dessas partes da planta. Espero que vocês tenham entendido essa nossa aula sobre as briófitas e pteridófitas. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz algumas pausas, anotações e nos vemos na nossa próxima aula.